Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Irley. Boa noite. E boa noite, Shirley. Boa Tudo noite. bem, né, Shirley? Tudo bem. Bom, já que você está ansiosa, pode começar. Boa noite, queridos. Que a paz de Jesus felicite os nossos corações. A primeira pergunta de hoje. Recebi uma mensagem que tem uma criança que está doida para vir para o meu ventre. Já tenho duas filhas, não sou ligada, mas meu marido fez vasectomia. Não queremos mais filhos. Tem 3 meses que meu pai faleceu. Estou meio confusa. Bom, pelo que eu estou compreendendo, sentindo a preocupação da nossa irmã, primeiro é essa questão da mensagem que chega até a ela, trazendo para ela uma preocupação, né, pelo fato de, a princípio, a família não desejar ter mais filhos, né? E o fato do pai ter falecido. Pode ser que ela esteja ligando uma coisa com a outra, acreditando que o pai é que está dizendo para ela que ela deveria ter mais um filho, mas que agora não pode porque o esposo está impedido, né, de ter filhos, vasectomizado. Bom, primeira coisa, a questão da mensagem. A gente tem que ter muito cuidado com qualquer informação que nos chega acerca da vida espiritual, do mundo espiritual, ou qualquer mensagem dita ter vindo do mundo espiritual para a nossa compreensão. Na realidade, os benfeitores, aqueles que nos querem ver progredindo e equilibrados, eles sempre trarão para nós algum tipo de informação que seja importante para o nosso adiantamento espiritual. Evidentemente que os benfeitores não nos traria nenhum tipo de informação que nos fosse causar maior desequilíbrio. Então, primeiramente, temos que filtrar essas informações ditas de origem no mundo espiritual e muitas vezes vêm através de médiuns, né? E nem sempre os médiuns que estão às vezes dentro da casa kardeciana, muitas vezes não estão na atividade evangélica de assistência mediúnica. E muitas vezes essas criaturas que ainda não estão estudando a mediunidade e estudando o Evangelho de Jesus, apresentam inúmeros momentos em que se tornam às vezes vítimas do assédio de consciências que são inescrupulosas no mundo espiritual, que se utilizam do dom, né, da capacidade que aquele médium tem para incutir algum tipo de ideia que, ao invés de auxiliar, vá desequilibrar a criatura. Então, temos que ter cuidado com isso. A segunda coisa é que, quando nós temos compromissos espirituais para receber mais um ente querido, o que a gente entende, que a espiritualidade nos mostra, é que o nosso compromisso espiritual, ele chega na nossa porta. Às vezes não vem através do ventre, né? Mas vem através de um sobrinho, de um neto, né? De um filho adotivo. Então não se preocupe, né? Se você tiver algum compromisso espiritual na educação de um espírito, em de recebê-lo como filho, vamos dizer assim, a própria espiritualidade tem os seus caminhos de fazer chegar aquela criatura até o recinto do seu lar, para que ela fique em convivência com você, né? Então, não se preocupe quanto a isso. Quanto ao pai, ore, transmita a ele pensamentos positivos, né? Porque após o desencarne, é isso que o espírito precisa, de conforto.
A primeira pergunta aqui para nós. Eu não tenho vícios, fumo e álcool. Como fica o meu perispírito? Quando eu desencarnar, preciso de fazer alguma limpeza? Ou só o passe, ele purifica? A questão do vício, meus queridos amigos, tem os vícios físicos e os vícios morais. Os físicos são mais simples. O que complica são os vícios morais. Dr. Inácio Ferreira, não sei se vocês já ouviram falar, né, nós recebemos até hoje o último lançamento dele, O Joio e o Trigo, que nós adoramos as leituras do Dr. Inácio. E ele fala que até hoje ainda sente necessidade do cachimbim dele. Certa vez um diálogo de Chico Xavier com a senhora médium, ela chegou perto do Chico: Chico, eu não sei o que eu faço. Eu adoro comer carne, mas como no dia de reunião mediúnica nós temos que ficar sem comer carne, segundo ela, eu não aguento e tal. Aí o Emmanuel chega perto do Chico: Chico, meu filho, fala com ela que é preferível comer a carne que vir para a reunião com o pensamento ligado na carne, né? Está lá em Causos do Chico, são N historinhas. Então o importante, meus irmãos, é a nossa vivência, é como nós agimos. Não adianta, tudo faz mal, mas não adianta eu não fumar, não beber, não comer carne vermelha, mas viver dentro do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do preconceito, e etc, etc. E o perispírito, ele traz as imperfeições dessa reencarnação, porque são as faltas. Eu, espírito, manifesto meu perispírito, que é o corpo espiritual, aquilo que eu pratico de negativo ou de bom nessa vida ou na outra. Então nós trazemos no nosso perispírito, não é o perispírito que é doente, não. É nós, espírito, que manifestamos no corpo perispíritico e manifesta no corpo físico. Todos os nossos tipos de doença, ela vem de dentro para fora. E quanto ao passe, passe é transfusão de energia. Tem N qualificações de nome de passe, Deus de 12 mil anos antes, que passe é colocado na nossa língua depois de 1857 para cá, na linguagem espírita, mas é transfusão energética, transfusão fluídica, magnetismo, que passe é magnetismo. E não adianta eu vim cá tomar um passe, uma transfusão de energia, passe nada mais é do que recebemos a energia de acordo com a nossa necessidade, dependendo da técnica do passista, ele vai nivelar o nosso perispírito. Nós temos aparelho que mostra para vocês como é que está o nosso perispírito. Se algum dia de oportunidade, eu posso até fazer um teste com algum de vocês para ver, aplicamos o passe e fica todo nivelado. Mas se eu sair do portão para fora, continuar na minha vida, naquilo que eu estou pensando negativo, ou nos pensamentos dentro das nossas viciações, pensamento seja qual for, nós atraímos para nós os companheiros que estão lá fora nos esperando. Aí chega na semana que vem, vamos tomar uma passe de novo. Nós chamamos muito isso lá em Patinga, da onde nós viemos, chama Papa Passe. O que tem na igreja católica é o Papa Hóstia. Você sabe o que é Papa Hóstia? Papa Hóstia é aquele comum, que acaba a comunhão e doido para terminar a missa para tomar a sua cervejinha. É o Papa Hóstia. E tem o Papa Passe dentro do nosso espírito. Então o principal é nós nos transformar, como eu disse até na nossa prece, é nós deixar de presenciar o ensinamento do Cristo, mas passar a vivenciá-lo, colocar na nossa vida realmente aquilo que nos ensinou. Bom, muito bem. O Mário nos passou aqui umas perguntas que vieram pela internet
Nós vamos respondê-las primeiramente. Uma delas diz assim: o que o Espiritismo fala a respeito de cirurgias estéticas, como implante de silicone, o uso de tatuagens e coisas parecidas? Bom, o Espiritismo, ele, como foi codificado por Kardec em 1857, tem muitos assuntos que ele ainda não emitiu uma opinião, né? Agora, a doutrina espírita, ela não é condenatória, e é uma doutrina, uma filosofia progressista, naturalmente progressista, né? Então, ela anda lado a par com a ciência e lado a par com o seu tempo. Então, isso aqui são questões de foro íntimo, de foro individual. Não tem uma opinião formada, mas nós, como espíritas e como pensadores espíritas, evidentemente, temos as nossas opiniões acerca de alguns assuntos. E a minha opinião com relação a esse assunto é que isso não tem absolutamente problema nenhum. Se o problema é que a pessoa quer colocar um silicone, quer fazer uma cirurgia estética, se ela quiser fazer, está dentro do livre-arbítrio, da vontade dela, e pronto. Quer fazer uma tatuagem também, o problema é dela, né? Então, não tem nada de mais nisso. Eu vejo assim, né? Agora, se a pessoa começa a entrar em viciação, né, naquele ciclo de cada vez mais fazer cirurgias plásticas e isso transformar-se numa espécie de uma dependência, de uma doença e atrapalhar no seu comportamento, aí sim, com certeza, ela está em desacordo, né, com os princípios naturais da evolução. Mas, volto a dizer, é uma questão de natureza pessoal, de foro íntimo, dentro da consciência de cada um. Então, o Espiritismo, ele não condena absolutamente nada, né? Ele deixa, como ensinou Jesus, cada um conforme as tuas obras. E emendando mais uma pequena pergunta que diz assim, que vai dentro dessa mesma ideia aí. A tatuagem deixa marcas no perispírito, como as drogas, por exemplo? Não, não deixa. A tatuagem é feita no corpo físico. E pronto. Desencarnou, o corpo físico então em decomposição, o perispírito se ajusta, se readapta à nova sua situação, do ponto de vista frequencial, e vai se posicionar, né, nas diversas moradas da casa de meu pai. Então não deixa absolutamente nada, são questões de natureza puramente física, puramente somáticas, né? Agora, mentalmente, o seu espírito carrega aquela tatuagem como uma marca pessoal, que aquilo para ela é muito importante, né? Ela pode sim plasmar aquilo no seu perispírito, no corpo espiritual. Pode ser também que isso aconteça. Mas, de uma forma geral, são manifestações puramente anímicas, puramente físicas, e como tais, como o corpo entra em decomposição, isso vai apagar, vai se desintegrar. Eu queria falar uma coisinha sobre essa primeira pergunta da cirurgia plástica, né, e da tatuagem. O que a gente percebe, né, Alexandre, é que quanto mais a gente se aproxima da proposta do Cristo, do Evangelho, quanto mais espiritualizado nós nos sentimos e mais próximos nós nos sentimos da proposta de evolução, de progresso espiritual, mais a gente compreende a transitoriedade do mundo e do corpo físico. E quanto mais a gente compreende a transitoriedade do mundo e do corpo físico, menos importância estas questões estéticas ganham na vida da gente. Mas isso não quer dizer que isso é proibido de forma nenhuma. A pessoa tem que se sentir bem com ela mesma e se amar para amar o outro, né? Então, se ela se sente melhor estando bela, da maneira como ela se vê, tem que ser daquele jeito, mais bela, mais produzida, né? O homem também, quando a gente pensa só a mulher, mas o homem também, né? Isso não há nenhum mal nisso, não há nenhum mal. O que a gente observa é que quanto mais se espiritualiza a humanidade, menos importância as questões estéticas, físicas, menos importância isso é dado, né? É o que a gente observa. Aproveitando aí mais um comentário, Shirley,
O Chico tem uma passagem interessante que todos nós conhecemos, né? Aquela passagem que quem assistiu o filme se lembra disso. Que certa vez ele resolveu usar uma peruca, né? E o Emmanuel, então, o interpelou. Para o Chico, mas isso está ridículo, né? O que é isso? Ele falou assim, uma peruca. Mas por que isso? Eu falei assim, porque eu acho que eu não tenho direito de ofender as pessoas com a minha feiura, né? Então o Chico, com toda a espiritualidade, que é para nós espíritas um referencial de evolução, de elevação, né? Usou uma peruca porque ele achava que esteticamente ficaria melhor. E isso não comprometeu absolutamente o trabalho que ele fez e nem tudo aquilo que ele representava, que ele representa para o movimento espírita, né? Boa noite. Eu trabalho em um hospital, faço plantões e não encontro possibilidade de manter o mesmo dia e horário dos cultos no lar. No entanto, consigo fazê-lo semanalmente e ser perseverante nos estudos. Isso é errado? O que pode ocasionar? E qual a saída, a resolução? Obrigada. Bom, a gente vê aqui a importância do culto no lar. Então, nós queremos, assim, parabenizar, né, a nossa irmã ou o nosso irmão por fazer o culto do Evangelho no lar, que na verdade a gente costuma dizer que é a faxina espiritual que nós temos que fazer semanalmente em nosso lar. A gente se preocupa com a faxina física e esquecemos da faxina espiritual, e o culto no lar, ele permite a espiritualidade levar assistência às consciências que estão em desequilíbrio, que permanecem no nosso lar, para serem reconduzidas para as colônias espirituais de assistência. Através do culto no lar, os benfeitores conseguem trazer medicamentos, fluidos, né, vitais, fluido universal, para ser manipulado dentro do nosso lar, para nos ajudar na recuperação de enfermidades, né? E através do culto no lar, nós fazemos a reflexão íntima para a nossa mudança de postura moral, né? Mudança de comportamento. É importante que seja feito sempre no mesmo dia e horário? Bom, não, pode ser em dias diferentes, pode ser em horários diferentes. A gente sugere que você combine isso com a espiritualidade, porque a espiritualidade também é extremamente ocupada, né? E tem uma série de afazeres no mundo espiritual, e nem sempre a equipe vai estar totalmente disponível para aquele momento, para fazer aquele trabalho grande que é feito com o culto do Evangelho. Então, a sugestão que a gente dá é que sempre que você faz o culto do Evangelho, no próprio culto você já programe o próximo culto, se não pode ser no mesmo dia. Bom, semana que vem o nosso culto do Evangelho vai ser tal dia e tal horário. Então isso já tem que ser combinado com a espiritualidade, né? Isso facilita a assistência, facilita todo o trabalho que a espiritualidade realiza no nosso lar, tá? Mas se você não se lembrar, ou por algum fortuito, né, um acontecimento, você tiver que mudar o dia, mudar o horário, isso não tem problema nenhum, né? Você vai ter uma assistência de acordo com a equipe que tiver disponível para estar no seu lar com você na assistência espiritual, né? Agora, se você conseguir planejar, claro que vai ser de uma valia muito grande. É possível sabermos, ou até mesmo algum amigo espiritual nos indicar, quem fomos em reencarnações passadas? Se for possível, por quê? Ou para que sabermos? E se isso ajuda ou prejudica, de alguma forma, a reencarnação atual? Isso é muito relativo, né, meus irmãos? Depende da evolução de cada um de nós, se há necessidade ou não. Vocês imaginaram, na nossa família,
Podemos observar que na família nós temos pessoas simpáticas e antipáticas. Filhos simpáticos, antipáticos com os pais. Irmãos simpáticos, antipáticos com os outros. Dentro de uma família. Se nós soubéssemos, esposa e esposa, né? Que quando nós conhecemos é aquela princesa. Passa algum tempo, virou a bruxa. Nós homens, aquele príncipe famoso, passou alguns anos, é aquele sapo terrível. Vocês imaginaram se nós soubéssemos que aquela companheira ou aquele filho foi aquele que nos prejudicou terrivelmente ontem? Será que nós teríamos paz? Será que nós conseguiríamos conviver com qualquer um deles? Já pensou eu junto com o Alexandre aqui nesse momento? Se nós soubéssemos que nós dois já fomos grandes inimigos um do outro em outras vidas, nós estaríamos aqui do lado? Então isso é muito relativo. Saber se nós fomos ou não fomos, depende. Mas vocês têm uma ideia, nós fomos seminaristas. Nós somos natural de Lavras, e no seminário que nós estudávamos, era em frente à Casa Espírita de Lavras. E eu já era garoto, meus 10, 11 anos, saí do seminário e ia para a Casa Espírita. Os padres quase me batiam, punham de castigo direto. Com 17 anos, nós saímos de Lavras, fomos morar em Patinga, onde ficamos 53 anos e estamos aqui em Divinópolis tem 90 dias. Em Patinga, chegamos lá, nós abraçamos o Espiritismo, com 17 anos de idade. Hoje nós estamos só com 7 anos. Então só tem 20 e poucos anos de doutrina espírita, né? Para não falar que eu sou muito velho. E um irmão, muito amigo nosso espiritual, me falou. Ele chama o irmão José Kreber. Não sei se você ouviu falar, é um que se acompanha muito. Eu fui bispo na época da Inquisição. Já devo ter queimado muito vocês aqui naquela época. Nós estamos aqui, não é por acaso, nós somos uma família universal. Mas isso aí para mim é diferente. Inclusive, para vocês terem a prova, tem a coroinha aqui até hoje, ó. É o registro. Então, para nós saber o que nós somos ontem e tal, para nós não importa, não interessa. Interessa é o nosso ajuste, é a nossa evolução e principalmente é praticar o amor e o perdão. Bom, muito bem. Continuando aqui as perguntas que chegaram da internet, mais duas, para a gente poder encerrá-las. Qual a explicação do Espiritismo para o nascimento de gêmeos? Existe alguma explicação? Por que reencarnam espíritos juntos? Há alguma ligação especial entre eles? Normalmente sim, né? Como sugere o Allan Kardec lá na questão 213 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes são espíritos simpáticos, tão simpáticos e tão afins que encarnam juntos. Agora, pode ser exatamente o contrário, podem ser inimigos que encarnam juntos também. Porque o mecanismo que os liga é o mesmo, são os laços magnéticos. Então nós atraímos, por exemplo, para o nosso convívio do dia a dia, para o nosso núcleo familiar, exatamente as pessoas que nós temos simpatias e antipatias. Então muitas vezes dentro da estrutura consanguínea do lar, nós temos ali pessoas extremamente simpáticas que nos foram afins em vidas passadas e inimigos do passado. Que exatamente por essa lei maior, que é uma lei que nos une a todos, né, que envolve inclusive questões de natureza magnética, é que nós nos atraímos. E aí nós formamos esses núcleos familiares. Assim as encarnações de gêmeos da mesma maneira. Muitas vezes vêm espíritos afins que se amam muito e que resolvem vir à luta juntos para se apoiarem, ou podem ser inimigos ferrenhos. Acontece inclusive processos obsessivos que reencarnam juntos porque estão tão atrelados do ponto de vista energético, do ponto de vista perispiritual, Simone, que não conseguem desfazer o processo. Aí reencarnam inclusive colados uns aos outros. São os chipófagos, né, Shirley? Que nós estávamos conversando aqui.
Porque existe tanto ódio, o processo obsessivo foi tão ferrenho, que os perispíritos se entrelaçaram a tal ponto que nem a espiritualidade conseguiu separá-los. Então é feita uma reencarnação compulsória e eles vêm junto ao palco da vida, muitas vezes agarrados um ao outro, porque de tanto se odiarem, eles vieram com a proposta de se amarem e não conseguem se separar, nem fisicamente, né? Pois bem, uma outra pergunta também aqui da internet, que é muito interessante e ela é muito atual. Qual a explicação do Espiritismo para o nascimento... essa acabei de responder. Qual a visão espírita em relação ao Zika vírus e a liberação do aborto de crianças com microcefalia? Excelente pergunta. Mais uma vez eu venho dizer, o Espiritismo ele não tem resposta pronta para tudo. Ele é um composto, um arcabouço de ideias, é uma filosofia que nos faz entender a dinâmica da vida, de onde viemos para onde vamos, as questões de natureza física, principalmente natureza espiritual. Então ele nos permite, como livre pensadores e estudantes do Espiritismo, emitir os nossos pontos de vista e nossas opiniões. O Zika vírus, a dengue, essas doenças são mais doenças contemporâneas, apesar que ao longo da história nós temos aí pestes de todas as naturezas, E assim como aquela peste que devastou Londres e matou milhões e milhões de pessoas na Europa, ela é característica principalmente da falta de higiene da sociedade, das pessoas, fruto da corrupção governamental, porque o dinheiro que é corrompido, ele falta exatamente no saneamento, que faz aqui as nossas necessidades mais elementares, E ele reflete, de certa forma, o caráter moral do seu povo. O Allan Kardec até diz isso, O governo que rege um povo reflete o caráter moral do seu povo. Essa é a grande verdade. Pois bem, agora, com relação ao aborto, nós espíritas, de um modo geral, nós somos contra o aborto, porque nós entendemos que toda encarnação ela tem um propósito maior, ela tem um propósito espiritual, existe toda uma programação espiritual, mesmo as crianças que nascem com microcefalia. Normalmente são pessoas que de um momento qualquer, em atos de loucura, de irresponsabilidades, desajustaram o seu campo mental, e esse campo mental somatizou-se no corpo perispiritual, e eles precisam então da própria reencarnação para ter um choque anímico e recomporem o perispírito que eles mesmos lesaram em momentos de total irresponsabilidade, de crimes de toda a natureza. Então a microcefalia, assim como a idiotia, a hidrocefalia e outras demências ou outros problemas mentais, estão todos relacionados à origem espiritual do ser. Então, para esse processo de reajuste, muitas vezes, uma encarnação dolorosa, ela vai contribuir de forma primorosa para o reajustamento, para o reequilíbrio das criaturas. Por isso que nós entendemos que mesmo tendo um problema mental, tendo uma hidrocefalia, uma microcefalia, seja o que for, é importante para o espírito completar a reencarnação. E é importante também para os pais, que também estão envolvidos no processo, que muitas vezes também tiveram dentro daquele palco, onde participaram daqueles tramas criminosos. Então, dentro dessa mecânica, dessa engenharia maravilhosa que envolve as nossas vidas, Deus permite que, neste palco, se encontrem esses espíritos. Então, é para os pais uma provação, sem dúvida nenhuma. Então, a gente recomenda ou aconselharia, se fôssemos procurados por uma mãe com esse problema, que teria sim o filho, que levasse até as últimas consequências, e mesmo que ele viva com limitações, nada que o amor não possa superar. Como diz Pedro, registrando o pensamento de Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então é isso aí que a gente pensa a respeito. Mais uma pergunta sobre o culto do Evangelho. Faço o culto no lar todos os dias, e um dia desses, depois do culto, fiquei muito triste. Foi um espírito necessitado que estava em meu lar? Obrigada.
Bom, evidentemente que o culto do Evangelho no lar, quando ele é bem estabelecido, principalmente quando tem dia, horário, como nós estávamos comentando, o nosso lar, ele é aproveitado pelos benfeitores espirituais, aquele momento, para oferecer socorro a muitas criaturas necessitadas das imediações, ou às vezes de familiares nossos com quem temos uma relação de afeto muito grande. Aquele momento do Evangelho no lar, ele pode ser o momento em que o benfeitor consegue trazer de outro local uma criatura com uma consciência atribulada que precisa ser evangelizada, esclarecida e redirecionada, né? Evidentemente que nós temos que não só orar, mas sobretudo vigiar os nossos pensamentos, porque nós terminamos o nosso culto no lar, mas a equipe espiritual não terminou o trabalho deles. Eles persistem ainda nas tarefas de assistência espiritual no nosso lar, que se tornou um pronto-socorro espiritual. Eles persistem na assistência daqueles que foram levados ali para serem socorridos. Então, nós precisamos manter o nosso pensamento cheio de esperança, de motivação, de confiança em Deus, de alegria, para que o nosso ambiente seja favorável ao trabalho da espiritualidade e o nosso ambiente íntimo seja capaz de blindar, né, a nossa estrutura íntima da energia desequilibrante que muitas vezes acompanham os nossos irmãos necessitados e que estão ali sendo socorridos, né? Então, nós precisamos terminar o nosso culto no lar, mas mantendo sempre o nosso equilíbrio, o nosso pensamento positivo e a nossa alegria, para que não absorvamos, então, qualquer energia que venha dos nossos amigos em desequilíbrio, tá? Isso é uma questão de sintonia, tá certo? O que é evidência e clarovidência? Há uma colocação, meus amigos, muito equivocada muitas vezes. Todo mundo fala evidência é mediunidade. Nem sempre. A evidência mediúnica, ela acontece em uma reunião mediúnica. Ou seja, o médium é o intermediário. Eu pego um telefone, eu vou conversar com o Alexandre, o telefone é o intermediário. Eu aqui na Terra encarnado, vou conversar com ele desencarnado. Então, o telefone é o médium. Médium é aquele que vê durante a reunião, acabou a reunião e não tem mais vidência nenhuma. Isso é mediunidade vidente. A vidente no normal, que chama orgânica, é onde as pessoas vê desencarnados em qualquer lugar. Não sei se observaram, tem muitos andarilhos ou pessoas viciadas em álcool, começam a conversar, brigar com os outros na rua. Não sei se vocês já viram isso, porque ele está conversando com alguém que ele está vendo, e isso é uma evidência orgânica. O que acontece isso? Nós temos o chakra frontal, que é o chakra ligado a todos os sentidos do nosso corpo, e também é ligado à parte da mediunidade, da vidência, que ele está ligado à glândula pineal, que fica na nossa nuca. Esse é o chakra orgânico da vidência. Não sei se deixar as mamães, então nem se fala. Quando está com as criancinhas lá no colo, novinha, no berço, começa a dar risada, a brincar. O que quer dizer isso? Ela está vendo alguma entidade, né, uma criança, tudo brincando com aquele neném. E a clarividência, meus amigos, é quando o médium vidente, ele está vendo, além de ver
na reunião mediúnica, as pessoas estão vendo em outros lugares. Então nós participamos certa vez, há muitos anos atrás, nós estávamos na reunião mediúnica, nós tínhamos uma companheira nossa média, ela desencarnou há muitos anos, e ela tinha essa condição de evidência, clarividência, e ela desdobrava. Então naquele momento que nós estávamos em reunião mediúnica, tinha acontecido um acidente de um ônibus em Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte, e ela começou a narrar para a gente tudo que estava acontecendo, naquele acidente, os socorros, alguns que aceitavam, outros não. Então a clarividência é a pessoa que está vendo, mas em outro lugar. Eu estou aqui numa região, eu estou no hospital Maria João de Deus, né? Estou no hospital aqui, estou participando disso e disso e daquele outro. Eu estou aqui na floresta amazônica, cuidando tudo. Isso é a clarividência. A vidência não, ele está vendo, está na mesma reunião mediúnica, ele como médium vidente, tem um irmão aqui do lado da nossa irmã, falando de tal e tal, ele deseja manifestar, mas ele não tem condições devido às suas necessidades, coisa e tal. Então ela passa para o grupo aquilo que ela está vendo. Isso é evidência. Não sei se deu para entender, mas é isso aí que é. Vidência e clarividência é completamente diferente. E tem evidência orgânica e evidência mediúnica, que é completamente diferente. Muito bom, excelente resposta. Me lembrou lá o livro dos médiuns, né? Então vamos lá. Tem uma pessoa na minha família que apresenta um comportamento frio e calculista, mente olhando nos olhos. Existe uma maneira espírita de avaliar a maldade de uma pessoa? Então, existe sim. Essa luta entre o bem e o mal faz parte da dialética da evolução humana, né? O que é o mal? O mal é o primitivismo, é a ignorância. O bem é a evolução, é a intelectualidade, é a adequação do espírito à sua própria realidade transcendental. Ou seja, essa crueldade que você cita aqui, né, nesse comportamento frio e calculista, se refere, com todo respeito, a um espírito ainda que está numa fase inferior de evolução no sentido comportamental, né? Então há momentos em que cada um de nós aqui estamos em momentos evolutivos diferentes, uns mais evoluídos, uns medianamente evoluídos e muitos ainda não. O que forma o caráter de uma pessoa, sua personalidade, segundo sugere o André Luiz, né, é o somatório de todas as suas experiências do passado, associado evidentemente à experiência da vida atual. O homem é fruto do meio, sugere uma corrente da psicologia, não é isso? Tá certo, o homem é fruto do meio, sim, mas não só do meio que se vive agora, mas de todos os meios que se viveu outrora. Então o comportamento, a personalidade, o caráter de uma pessoa está atrelado a todo o seu histórico reencarnatório. E muitas vezes nós trazemos, né, ainda imperfeições latentes na nossa alma. Isso também não nos faz pior ou melhor. São momentos, são estágios, são flashes na vida de cada um de nós. Agora, à medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos caminhando na senda da evolução, através dos relacionamentos, principalmente através dos relacionamentos, nós vamos depurando o nosso caráter, aprimorando o nosso espírito e chegar finalmente à nossa transcendência espiritual, que é onde todos vamos chegar mais cedo ou mais tarde. Então, quando você olha para uma criatura dessa, que está agindo dessa maneira, até mesmo os criminosos costumazes, né, outros tantos aí fazendo barbaridades, desviando dinheiro do erário público, por exemplo, né, são criaturas que estão no momento, né, de desequilíbrio, no momento onde o mal ainda prevalece no seu caráter. Mas dias chegará de uma maneira ou de outra em que ele se vai adequar à nova realidade, que é a realidade divina, né, que são as leis humanas, as leis divinas, que é o bem. Então esse dualismo entre o bem e o mal faz parte ainda do nosso processo evolutivo. Bom, mais uma resposta aqui rapidinha, isso aqui é interessante. Fui na missa e outro dia, e o padre disse que o espiritismo é coisa do diabo. Fiquei chocada com isso. O que vocês dizem a respeito? Bom, primeiro que diabo para nós espíritas não existe. Porque se nós acreditamos que Deus seja justo, soberanamente justo e bom, se Deus criou o diabo, ele não foi justo com ele. Concordam? Então,
Se Deus criou o diabo para ser eternamente o mal, para eternamente fazer o mal para as pessoas, é um paradoxo, é uma dicotomia. Se nós acreditamos que Deus seja todo-poderoso, imutável, imaterial, único, e soberanamente justo e bom, é paradoxal a gente imaginar que ele criou o diabo. O diabo, na visão espírita, nada mais é, lembrando que a palavra demônio vem de daimon, do grego, que queria dizer espíritos. Daimon, espíritos, podem ser espíritos bons, podem ser espíritos maus, Formalizou-se como maus espíritos. Então, para nós espíritas, o diabo, os demônios, nada mais são do que os homens maus, que nós acabamos de falar anteriormente, desencarnados. Esses existem sim, estão no mundo espiritual, estão entre nós, encarnados e desencarnados. Então, não existe diabo na acepção comum do termo. Pois bem, agora com relação à fala do sacerdote, a Igreja Católica, a quem nós muito respeitamos, diga-se de passagem, ela não tem uma palavra oficial a respeito disso, porque se ela é uma religião cristã, e tem como Cristo, como origem, base moral e ética dos seus ensinamentos, ela também não pode pensar assim, que ela está sendo contraditória. Então não é uma palavra oficial da igreja, é uma palavra do sacerdote, que nós acreditamos que está equivocado. Mas isso tem uma origem histórica, Toda vez que o homem tem a sua estrutura de poder ameaçada, ele reage de alguma maneira. No passado, na chamada Baixa Idade Média, eles matavam as pessoas que iam contra o poder instituído, o poder colocado. Na Alta Idade Média, na chamada Inquisição Espanhola, que absurdamente foi chamada de Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, que nosso amigo aqui participou, Brincadeira. Pois bem, queimavam-se as pessoas que iam contra os preceitos, contra os dogmas da igreja. Hoje não se pode queimar mais. O que se faz? Se usa da tática do medo, E o diabo ainda causa medo em algumas mentes, Mentes pusilâmines, ainda sentem medo, então eles ainda usam desse artifício. Aí dizem que o espiritismo é coisa do diabo, que a maçonaria é coisa do diabo, que não é verdade, até porque o diabo não existe. Então, infelizmente, são procedimentos arcaicos que não cabem mais dentro desse mundo atual que nós estamos vivendo, um mundo de alteridade, de respeito das religiões, porque nós sabemos que todas as religiões do bem, elas colimam no mesmo objetivo, que é a conexão do homem com o seu Criador, que é Deus. Então, isso, não se incomode com isso, porque, como dizia Allan Kardec, se é o diabo que está me mandando me fazer o bem, praticar o amor e caridade, que diabo que é esse? Aliás, teve uma vez também que aconteceu isso com Chico, o padre lá de Pedro Leopoldo, disse para ele: Chico, isso é coisa do diabo, mas padre, o diabo manda eu fazer a caridade, fazer o bem, perdoar as ofensas. Que diabo que é esse, Bom, boa noite. Tenho um irmão mais novo que, no meu entendimento, veio com um compromisso muito sério com minha família. Veio através de uma adoção. E quando foi se tornando mais velho, vieram à tona desvios de comportamento, de caráter, muito sérios, até chegar ao ponto em que ele não pode mais conviver conosco. Pergunto: cada um faz suas escolhas. Até quando, mesmo sabendo de um compromisso, deve-se insistir em conviver e aceitar agressões? Bom, o compromisso que a gente tem em receber e educar uma alma, ele é um compromisso de educação, Mas não é um compromisso de dor e de sofrimento. Na realidade, cada um de nós sabe o limite de suas forças para se relacionar, para conviver, para ter uma relação de afeto com alguém. Cada um tem o limite de suas forças. E quanto mais quanto maior a capacidade de amar, maior a capacidade de enfrentar a dor e o sofrimento.
nós temos que ir no limite das nossas forças. Se nós não temos condição de interagir com o nosso afeto, porque ele nos agride, porque tem um comportamento que vai de encontro a tudo que a gente acredita ser o correto, aí depende da dose de amor de cada um. Quanto mais você tiver capacidade de amar, maior será a sua misericórdia com relação aos erros cometidos, né? E isso cada um dá conta do seu, não tem jeito, é individual, tá certo? Não tem uma regra. Agora, as escolhas que o outro faz, quer dizer, aquele que foi acolhido no lar, as escolhas que ele faz são de responsabilidade dele. Cada um tem responsabilidade sobre suas escolhas. Ninguém vai tomar a minha cruz e vai carregar por mim, né? O máximo que a gente consegue é um sirineu, né? Um amigo, né? Alguém que nos ame o suficiente, que ofereça para nos ajudar a carregar, mas a cruz é nossa e cada um carrega a sua. Não tem jeito, né? Em relação ao compromisso, esse compromisso vai até o limite das nossas forças de amar. Essa que é a resposta que eu vejo para poder dar. E a segunda pergunta, parece que a mesma pessoa fez, eu vou pedir ajuda aos universitários aqui da mesa. Por que não se fala com frequência ou se incentiva ou ensina nas casas espíritas a saída do corpo através da projeção astral consciente? Bom, eu vou colocar assim o meu entendimento, que eu acho que é limitado com relação a isso, tá? Eu acho que na casa espírita existe um trabalho voltado à evangelização do ser humano e da assistência aos corações aflitos. O objetivo principal é aliviar o sofrimento, aliviar a dor e nos conduzir ao progresso. Então, nenhuma atividade que não venha com esse propósito, certamente não vai ganhar corpo dentro da casa espírita. Eu acredito assim. Mas eu peço ajuda para vocês contribuírem aí comigo. Gostei muito da sua resposta, Shirley, né? É mais ou menos nessa mesma linha aí. Essa projeção do corpo aí, do corpo astral, né, que tem uma corrente muito forte chamada progestologia, né, ou conscienciologia, do qual o médium Valdo Vieiro, que no início dos tempos foi parceiro do Chico Xavier, em algumas obras, é uma corrente muito forte, mas é o que a Shirley falou, a maior razão do espiritismo está no sentido do conhecimento espírita, da divulgação do conhecimento e do encaminhamento das almas, pautado em cima da doutrina de Jesus, né? Agora, quando você busca progestiologia, essa questão desse exercício, que também é interessante para alguns, eu acho que nós estamos precisando muito mais viver aqui no corpo com a nossa mente e o nosso espírito do que colocarmos lá, né, e esquecermos o que nós estamos fazendo aqui. Agora, alguns médiuns que têm realmente essa faculdade para educá-la, é interessante talvez buscar essas correntes de pensamento que não falta dentro do espiritismo, né, do ponto de vista do conhecimento mediúnico. Então, é nesse sentido, porque nós já temos tantas tarefas a serem cumpridas dentro da casa espírita. Se a gente começar a colocar questões dessa natureza, né, Shirley, corre-se o risco da gente perder o foco, como a Shirley muito bem colocou. E corre-se muito risco também da gente perder o nosso norte, a nossa base, né, filosófica e científica, e principalmente ética e moral. E corre-se o risco também da gente cair no perigo do misticismo, né? Infelizmente, é muito fácil de se encontrar por as chamadas correntes espiritualistas.